Ela foi iniciada, viu? Deixa eu abrir aqui o... voltamos então à nossa sessão, nessa quinta-feira, período da manhã. Peço ao conselheiro Pagano que retorne à sala. E nós vamos iniciar, o conselheiro Pagano já chegou, obrigado. Vamos iniciar com o item 66 da pauta, é o primeiro processo do dia. Nós fizemos um que tinha preferência. Os 6 próximos processos serão de relatoria do conselheiro Evandro Correia Dias. Evandro, o tema é exclusão do Simples. O Evandro tem a palavra, o primeiro processo, item 66, Aliança Imóveis Limitada. Evandro, relato e voto. Aliança, fazer um breve relato. A empresa foi excluída do Simples Nacional. A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, né, sem que essa exigibilidade estivesse suspensa. Então, ele tinha um débito previdenciário, que ele comprovou isso perante o órgão julgador, a COR, e esses débitos escritos na Procuradoria. E na manifestação de inconformidade, ele alega que havia parcelado. No acórdão de primeira instância, eles verificam que ele deu início ao parcelamento, mas não fez o pagamento. Quando eu chego aqui no CARF, ele diz que teve uma série de dificuldades para obter, mas ele me apresenta essas GPS, ele me apresenta uma série de comprovantes, então eu estou encaminhando para a diligência, para verificar se esses comprovantes satisfazem lá ao pagamento tempestivo do débito, e que para a unidade se pronunciar sobre a exclusão dele do Simples Nacional. Então, sua proposta é conversão em diligência, é isso? Conversão em diligência. Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho, presidente. Júnior. Com relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Acompanho, convertido em diligência, por unanimidade, item seguinte a 67, Autoacessórios Roncão Limitada. Roncão. Também foi uma exclusão, Simples Nacional para existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, né? Ela alega que já tinha sido regularizado tempestivamente a recorrente. A decisão da RJ, ela não se manifesta assim de forma incisiva sobre os documentos apresentados do recorrente. Ele diz, não, olha, a tela de sistema está mostrando que você tem débito, então eu vou manter esse ato de exclusão. Quando chega aqui, ele alega uma preliminar aqui, a inconstitucionalidade do artigo 17 da lei complementar. Eu afasto essa preliminar com base na súmula CARF número 2, e no mérito, ele diz que possui uma ação judicial transitada em julgado, né, que autoriza essa compensação que motivaram o presente ADR. E as provas que ele apresenta é certidão de inteiro teor, bem com cópia do processo judicial a que refere. Um problema que eu detectei, uma dificuldade nesses processos, é que o contribuinte ele poderia instruir com mais documentos esses processos. Ele diz, olha, eu tenho um crédito, né? Eu tenho um crédito, mas não mostra que apresentou a DECOMP, que compensou, ele não faz essa demonstração. Então, no primeiro momento, eu estava indeferindo todos esses processos. Mas eu comecei aí, primeiro que se investe mais tempo, que você começa a pesquisar no processo, começa a pesquisar no site da Justiça Federal e vê que ele tem, pelo menos, um início de razão, ele tem processo lá, o processo está deferindo a compensação, né? Nesse caso aqui, então, ele diz que já realizou o parcelamento e possui crédito. É esse tipo de afirmação que eles fazem. E me apresenta a decisão judicial, né? No acórdão, lá, embora de administrante possa reconhecer a possibilidade de regularização, verificou que não houve a plena regularização, né? Então, observe que a relação dos demotivadores de exclusão de ofício do Simples Nacional, esses débitos são do Simples Federal. Embora a recorrente entenda que o débito é inexistente, pois afirma que já realizou o parcelamento e possui crédito, esse trouxe somente cópia da decisão judicial, não trazendo maiores detalhamentos nem do parcelamento nem da habilitação. Aí eu fui dar uma olhada nesse processo, o processo que envolve esses débitos, né? Esse processo já está encerrado e com débitos extintos na medida judicial. Aí,
Aí eu fui verificar, eu dei uma lida nesse processo, ele entende o seguinte, que os créditos, que pelo menos parte dos créditos lá, o crédito que o contribuinte tem é aplicável sim, embora ele não tenha nem habilitado, mas a decisão desse processo, mas ele é insuficiente para todos os débitos. Mas ele entende que essas declarações que foram apresentadas pela data, o débito está prescrito, né? E ele faz o encerramento desse extrato, embora seja medida judicial ali, ele tem uma parte prescrita lá também, que ele entende. Só que o que eu observei, que essa decisão é anterior ao ato declaratório, então eu fiquei sem entender, então, por quê. Foi feito o ato declaratório porque constam ainda débitos do contribuinte, eu não consegui entender isso. Ou seja, eu acho que o contribuinte não tem razão, porque ele não faz a demonstração nem do parcelamento, nem do crédito, habilitação de crédito. Aí quando eu vou ver o processo lá de crédito, né, foi feita uma análise de crédito sim, que a DRJ não observou, mas diz que o crédito é insuficiente para cobrir todos os débitos, mas tem uma parte que está prescrita. Mas mesmo assim, eu tenho um ato declaratório e tenho um relatório de pendência posterior. Então, olha, o que eu achei mais seguro nesse caso foi baixar em diligência, né? Se os colegas entenderem que se sentem à vontade para dar provimento ou negar provimento, pode ficar à vontade. Eu achei mais seguro baixar em resolução. Alguém quer se manifestar? Eu, presidente, não estou conseguindo acesso ao voto dele. A resolução é para quê? Só para você puder resumir. A resolução é para analisar esses documentos e para se manifestar sobre o ato declaratório, sobre a exclusão do Simples Nacional. Então, mas o que eu estou observando na DRJ? A DRJ está fazendo decisões bem simples. Ela olha lá, vê o relatório de pendência e mantém a exclusão. Só que até pelo contribuinte não detalhar, né, as suas alegações, porque o contribuinte diz, eu tenho parcelamento, eu tenho um crédito, mas o contribuinte não diz. Às vezes ele traz até ação judicial, mas ele não diz em que perdecomp que esse crédito foi habilitado, ou se foi habilitado ou não. Então a DRJ não entra no mérito dessa documentação do contribuinte, por exemplo. Então aqui eu me dei o trabalho de consultar, na medida do possível, os processos que tem no e-processo e os processos judiciais também, quando há indicação. E nesse caso aqui, Pagano, dá a entender esse processo aqui, que esses débitos, uma parte teria teria compensado, esse crédito que o contribuinte alega estaria compensado, e a outra estaria prescrita. Só que eu fui olhar, então eu vou dar provimento. Só que eu fui olhar esse processo, essa decisão é anterior, inclusive ao ato declaratório. Então eu fiquei sem entender o porquê desse ato declaratório. Então, por uma questão de segurança, eu baixei esse processo em diligência. Proposto, alguém quer falar? Só fazer um comentário, esses processos de perdecomp, que envolvem débitos escritos na PGFN, eles trazem uma complexidade maior, porque muitas vezes a informação não está nem no sistema da Receita Federal. A Receita Federal tem que pedir informação à PGFN. E isso e muitas vezes depende de processo, depende de um processo judicial, se está suspenso ou não, se esse processo judicial foi deferido ou não, se foi deferido em parte, então eles envolvem uma certa complexidade. Esse aqui não tem um processo judicial, mas eu vou trazer um que tem um processo no Tribunal Regional do Trabalho. Votando, Marco. A proposta dele é converter em diligência. Acompanhe. Pagano. Acompanha. Júnior. Com o relator. Wilson. Com o relator, eu só queria sugerir, Evandro, que na verdade saber se aquele débito na emissão do ADR estavam exigíveis, né? Sem exclusividade suspensa, né? Só para deixar um pouquinho mais claro, só uma sugestão. Sim. Paula. O relator. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Também unânime, convertido em diligência. Próximo processo, item 68, Bar e Leiteria Xerém Limitada. Só um instantinho. Esse bar e leiteria Xerém, ele é bem parecido com um que
o presidente Ciccone relatou nas sessões do mês passado, né? Ele tem um parcelamento aqui, também a exclusão do Simples Nacional, se adiantar, né? A exclusão do Simples Nacional, que ele tem um parcelamento aqui, ele pagou uma parcela e rescindiu o parcelamento, mas o indeferimento aqui, após ele ter pago as parcelas e pago outros valores, que eu destaquei aqui a decisão da RJ, que remanesceu o débito do Simples relativo a abril de 2007, conforme extrato de consulta a seguir, não quitado pela contribuinte, visto que recolhera DARF com código distinto. Então, a última motivação que ele me traz aqui é que o contribuinte recolheu o DARF, mas o código é distinto do código que era para ele ter recolhido, né? Então, a recorrente alega que regularizou tempestivamente as pendências elencadas no ato declaratório, pois o débito do Simples relativo a abril de 2007 já havia sido pago através de DARF com código distinto. Não há controvérsia sobre isso. O contribuinte diz que pagou de forma tempestiva, com código distinto. A DRJ entendeu que também falou a mesma coisa, não, ele pagou, só que com código distinto. Só que o problema aqui é que do direito, que a DRJ entendeu que por ter pago com código distinto, ele não teria quitado as pendências, e o contribuinte entende que pagou, mesmo com código distinto, teria quitado as pendências, né? Então, analisando a situação fática, está claro que o débito no valor de 6406, referente ao mês de abril, foi recolhido tempestivamente em 15 de maio de 2007, através do DARF com código 769. Entende-se que no presente caso, que nenhum prejuízo foi causado à administração tributária, pois o que ocorreu foi um erro formal no preenchimento do DARF. Os valores coincidem na casa dos centavos do débito que causou indeferimento da manifestação de conformidade. Desse modo, não concorda-se que um mero erro formal venha a ser um motivo para o recorrente ser excluído do regime do Simples Nacional. Dentro da situação fática, entende que no caso específico deveria prevalecer a essência sobre a forma, tendo visto que o contribuinte recolheu a totalidade do crédito tributário devido no prazo pertinente e teria cometido mero equívoco em relação ao código DARF utilizado. Então, aqui eu estou dando provimento. Bom, como você disse, eu já tenho um caso assim, para mim, esse tipo de erro não pode sobrepor ao direito, né? O contribuinte pagou, se você diz, conferiu que os valores são esses mesmo, é um valor com centavos, inclusive, se fosse um valor redondo, poderia ser qualquer outra coisa, né? Mas centavos, acho que é exatamente o que era devido. Então, vamos lá, Marco. Acompanhe. Pagando. Acompanho. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho. Paula. Acompanho o relator. Luciano. Acompanhe o relator. Também acompanha unânime, dado provimento para manter, é Simples Nacional, né, Eva? É, Simples Nacional. Ok. Próximo processo, 69, item, Bompar Produtos Alimentícios. Bompar. Aqui também é o indeferimento do Simples Nacional, né? Ele realizou o pagamento e, após o prazo, né? Vamos ao mérito. A recorrente esclarece que o objeto presente de recurso voluntário é importante escrever preliminarmente que o débito quitado em 3 de fevereiro de 2016, apenas 2 dias após o prazo estipulado, ela mesma fala que foi após o prazo, uma vez que o dia 31 de janeiro de 2016 se deu em domingo, se trata de multa por atraso na entrega da DIF, obrigação acessória anual no valor principal de R$100. A lei que não pode contribuir ser penalizada de tal maneira, uma vez que não se trata de obrigação tributária principal, além do que a importância do débito é insignificante, aplicando nesse caso o princípio da significância ou bagatela. Afirma que o momento de disputa, isso aqui não é importante. A respeito da vedação dos empresas que possuem débito, dispõe a lei complementar 123, né? Não poderão recolher os impostos de contribuição na forma do Simples a microempresas que possuam débito, com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS ou para as fazendas públicas, né? Esse referido comando legal foi regulamentado pela resolução, comitê gestor, e a legislação é objetiva quanto à regularização de eventuais pendências impeditiva de ingresso no Simples Nacional, sujeitando seu indeferimento à opção caso não as regularize até o último dia útil do mês de janeiro. No pretenso caso em que pesa a alegação da recorrente, é fato incontestável que a regularização ocorreu no dia 3 de fevereiro
ou seja, após o prazo legal para regularização dos pendências impeditivas. Então, de todo esforço, eu estou votando no sentido de negar provimento. Então, é bem simples aí. Ele pagou, só que pagou após o prazo. Debate. Alguém quer falar? Eu divido. Ok. Calma, não está votando ainda. Calma. Eu quero saber se tem debate. Foram quantos dias? 2 dias? Foi. 2 dias. Era para ser 30 dias, ele pagou no 32º, é isso? Não, era para ser até 31 de janeiro. Até 31 de janeiro, ele pagou 3 de fevereiro. Qual o valor? R$100. E não Mas não pode nem, interessa, né? pode, Aí é a questão da tempestividade de um dia. e não pode nem alegar, né? E também não seria o caso, porque acho que nesse caso deve retroagir, né? Não tenho certeza se é o último dia útil, é 31 de janeiro mesmo. Até 31 de janeiro. Então, se cair de domingo, o que acontece? Tem que retroagir ou vai para o dia 1º de fevereiro? Eu entendo que tem que retroagir. Ok, mas nem isso seria possível, porque não pagou dia 1º de fevereiro, pagou dia 3, né? Então, nem essa... Não, mas deixa eu... Posso... De que ano é, Evandro? O próprio contribuinte disse que é domingo. 2016. Ele falou que era domingo? Ele fala que o Evandro relatou aí que ele... Fala. Mas o domingo que caiu o dia ou que... O dia 31 de janeiro foi domingo, mas eu acho que nesse caso ele tem que retroagir para 29, no caso. Nem seria possível ir de 1º de fevereiro, mas mesmo que fosse, ele pagou dia 3. Não tem nem essa alternativa de dizer, olha, porque caiu de domingo. É isso, Evandro? Isso mesmo. R$100. Tá bom. Marco. A proposta do relator é negar provimento. Pagando. Já vai divergir, né, Pagando? Eu vou abrir divergência e gostaria de deixar registrado que eu acho que isso não é prazo processual, não deveria ser levado tão a sério quanto vocês levam, ao pé do formalismo extremo. Tá? Eu vou divergir, dar provimento ao recurso. Eu acho que a gente tem que ponderar um pouco melhor. Se a gente considera a substância sobre a forma por causa de um erro no código, eu acho que se o contribuinte pagar 1 ou 2 dias depois, também é a mesma coisa, tá? O prazo não é processual, não existe uma preclusão consumativa, tá? A questão aqui não é de direito material, direito processual, sim é um prazo estipulado por lei do Simples Federal. Se o contribuinte pagou durante o processo, ele tem que ser mantido. Se você pesquisar essas decisões no judiciário, todas são favoráveis ao contribuinte, seja porque pequena causa, seja porque pagou em atraso, seja por proporcionalidade, razoabilidade, seja por continuação do exercício da atividade comercial, seja por tudo isso, tá? Então, eu só queria deixar isso registrado e gravado, que eu não só divido, como acho que vocês estão levando ao pé da letra como se fosse prazo processual, e não é. Seguindo, Paulo, Júnior, desculpa. Microfone. Com o relator. Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Paulo. Com o relator. Luciano. Presidente, eu vou acompanhar o relator, mas eu ouvi os argumentos aqui do conselheiro Pagano e vou estudar um pouco melhor isso para frente, mas eu já votei em outras situações na mesma situação, então vou acompanhar o relator. Bom, eu só quero fazer uma colocação aqui agora. Eu disse agora há pouco a respeito de debates depois de começar a colher os votos. Naturalmente, isso não impede que se manifeste quando há uma posição diferente, como foi o caso do Pagano. O Pagano não se limitou a votar, ele trouxe os argumentos. Então, nesse caso, evidentemente, é a possibilidade de uma contraposição de quem achar que a posição do conselheiro não foi de acordo com o que pensa. Então, eu, nesse ponto, vou até me manifestar. Concordo com o que o Pagano tem o ponto de vista dele, mas posso até, abstraindo se é prazo processual ou não, de qualquer maneira, prazos são prazos, né? Se você tem um vestibular, ou se um filho seu vai ter um vestibular na faculdade e não chega no horário, o portão está fechado. Você não consegue nem entrar. Não dá para... Chegou daqui a pouco, entra 10 minutos depois. Não pode. Então, desculpa, eu reconheço, até às vezes, a insignificância dos valores, reconheço a posição do conselheiro Pagano e abrir um pouco mais esse espectro aí para que possa o contribuinte até pagar fora do prazo, mas dizer que temos que abrir mão do prazo, tem um prazo legal, prazo de lei,
se é processual ou não, é um prazo de lei. O contribuinte tem até aquele dia para pagar e não fez. Não é questão de nós estarmos agindo, nós, que eu digo, quem está votando de forma diferente, agindo de forma rigorosa demais, que deveria levar em conta mais a essência sobre a forma. Nesse ponto, eu não vejo essa possibilidade, pagando desculpa. Então, eu vou... Luciano, você votou com o relator ou divergindo? Com o relator, presidente. Tá. Ok, eu também vou com o relator. Então, por maioria, vencido o conselheiro Pagano, negado o provimento ao recurso voluntário. Então, eu refaço o que eu disse a respeito dos debates. Quando houver uma manifestação no voto que traga uma matéria diferente, então pode se contrapor. Tá? Item seguinte é o 70, churrascaria MMS. Evandro. Também a exclusão do Simples Nacional, devido a débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa. Né? O acordo, ele entrou com manifestação, o acordo entende. Ele alega que tem um débito não previdenciário escrito na PGFN, ele tem um processo de contestação desse débito no Tribunal Regional do Trabalho, né? E aponta o processo aqui, alega que está garantia de penhora. Do acordo de manifestação de conformidade, a DRJ entendeu, foi lá, pesquisou e entendeu que esses débitos não estavam suspensos, né? Então, manteve a decisão. Com base, a DRJ, inclusive, traz a tela de sistemas aqui, revelando que os débitos motivadores da exclusão permaneciam em situação de exigibilidade após o término do prazo. Ele, no recurso voluntário, alega que o débito motivador da exclusão se encontra sob júdice na data da emissão do mencionado ato declaratório. Inclusive, ele fala de uma certidão positiva, de débito trabalhista com efeito negativa, e ele fala de depósito montante integral suspensibilidade do crédito tributário. O recurso é voluntário, eu conheço. Então, a alegação dele é essa, que o débito motivador se encontra sob júdice na data da emissão do mencionado ato declaratório, inclusive com depósito integral. Né? A legislação é clara quanto à exclusão do Simples Nacional da empresa que possua débito com a INSS ou as fazendas públicas estadual, conforme artigo, cuja exigibilidade não esteja suspensa. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário estão no artigo 151, né? Eu faço aquele comentário da penhora, que, no caso aqui, eu acho que nem sei se é relevante, mas a posição aqui dos conselheiros do fazendário, que não está incluída entre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, eu conheço os argumentos dos conselheiros do contribuinte a respeito disso, né? Mas no presente caso, a recorrente alega que os dados têm processo judicial de contestação, né, com garantia de penhora. Em princípio, não haveria suspensão do referido crédito tributário, pois a penhora não está incluída entre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, embora permita emissão de certidão com efeito negativo. Contudo, ao consultar o processo no site do TRT, verifique se decisão favorável é recorrente para declarar a nulidade de todos os atos proferidos no processo administrativo de número final 2010-87, a partir da determinação da notificação editalícia conforme transcrita a seguir. Né? Então, houve uma decisão lá favorável a ele para cancelar todos os atos do processo a partir da determinação por edital. Né? Foi feito um outro procedimento lá, entende-se que, em outro rito, entende-se que não poderia, naquele momento, ter sido feito por edital. Verifique-se ainda despacho para a União comprovar o cancelamento da multa administrativa e a baixa na restrição imposta demandada, conforme reproduzido a seguir aqui. Ó. E esse aqui, então, eu estou caminhando para a resolução, para que a unidade verifique a situação, se esse débito foi extinto a tempo, se encontra com a exigibilidade suspensa. O que acontece aqui? Eu consultei o processo, mas eu não consegui acessar todas as peças do processo judiciais. Aqui o contribuinte poderia ter instruído o processo com os documentos dessa ação judicial, inclusive com a petição inicial. Não fez. A DRJ também não foi muito a fundo. Como eu já tinha falado, estou reiterando, ela não está indo muito a fundo na pesquisa dos documentos que o contribuinte está, pelo menos, indicando. Ela consulta lá o sistema, os débitos estão com
com exigibilidade não suspensa. Então, eu mantenho um ato declaratório. Sem avaliar, e até porque essa crítica eu faço da RJ, mas eu acho que a unidade tem, pelo menos em minha opinião, tem condições melhores para averiguar o porquê esse débito está com exigibilidade, se não deveria estar com exigibilidade suspensa, a partir de qual data. Então, frente a as alegações do contribuinte e a pesquisa dos documentos que eu fiz também, no site do TRT, eu estou encaminhando isso conforme a resolução para que a unidade se manifeste sobre esses débitos com exigibilidade suspensa. Propósito do relator converter em diligência. Pois não? Esse é o bom par, né? É isso? Não, essa já é a churrascaria MMS. Churrascaria MMS, desculpa, é o item 70. Propósito do relator é converter em diligência. Marco. Acompanhe. Pagando. Só para a diligência para quê, Evandro? Você me desculpa. É para a unidade se manifestar sobre esses débitos que a DRJ apontou que ainda estão com exigibilidade suspensa. Que estão? Não, desculpe, que não estão com exigibilidade suspensa. Entendi. Tá bom, acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho, relator. Paula. Acompanho o relator e até externo a minha preocupação quando o CARF deixar de analisar os processos desses pequenos contribuintes. Imaginem só. Mas acompanho o relator com a diligência. Luciano. Acompanhe o relator, presidente. Eu também gostaria até de, vou acompanhar o relator e gostaria até de falar, aquilo que o Evandro disse, que a Paula pontuou em cima, analisado todos nós, né, nos processos de exclusão do Simples, e tenho notado que, via de regras, as decisões da DRJ, aqui não é uma crítica, é apenas um comentário, né, tem sido, assim, bastante sucintas, né, exatamente aquilo que o Evandro falou, ele pesquisa lá, está no sistema, e mesmo que o contribuinte às vezes alegue toda essa situação, olha, tem um processo judicial e tal, não tem vindo, pelo menos os processos que eu andei relatando, e tem alguns ainda, não vem vindo essa pesquisa, que eu procuro fazer, ainda vocês viram ontem alguns votos meus, e vão ver hoje, eu tento pesquisar naquilo que eu consigo até o máximo nos tribunais, tudo, para tentar chegar para evitar, até em função da celeridade processual, resolver o problema, para não ficar aí postergando, mas muitas vezes não dá certo, e nesse ponto que a Paula disse agora, também me preocupa, porque se não for olhado, muitas vezes tem que olhar um pouco mais de profundidade as coisas, porque senão é simplesmente decidir o contribuinte continuar lá com o problema para resolver. Então, presidente, e tem um problema adicional, né, nessa história, que é o seguinte, o processo judicial hoje em dia ficou muito mais caro, muito mais oneroso. Isso. Entendeu? Então, assim, e às vezes, ou seja, você vai colocar o contribuinte que já não tem muita condição em sujeitar esse contribuinte a um processo judicial muito oneroso e que eventualmente pode dar só custas. É oneroso para ambas as partes, porque se o contribuinte vier a vencer, os honorários hoje em dia, é claro que são causas pequenas, mas eles aumentam. Inclusive a despesa para a própria fazenda, né? Enfim, é só um comentário. E de fato, Júlia, a respeito disso, me preocupa a não pesquisa, porque eu procuro pesquisar, vocês também com certeza, e em alguns casos eu não consigo ter acesso, porque muitas vezes é vedado e apenas o advogado tem acesso ao processo e tal, mas normalmente até no TRF, no STJ, a gente consegue acessar. Não custa nada fazer essa pesquisa, até para defender, dentro de um possível critério de justiça, né, quando a gente está aqui para tentar praticar a justiça da melhor forma possível, defender até esse contribuinte que muitas vezes não tem a menor condição de fazer isso, né? Então, uma decisão assim, feita simplesmente no sistema consta o débito, quando o contribuinte alega, eu tenho, como o caso do Evandro que está dizendo, eu tenho um processo do TRT, que é processo trabalhista, não tem nada a ver com tributário, né? Mas a lei não fala isso, fala débito, né? Tributário, previdenciário e tal. Não custa pesquisar, né? E o Evandro tentou fazer isso e, pelo jeito, também não conseguiu chegar ao final, né? Porque, às vezes, realmente, a gente não consegue. Então, é apenas um comentário. A gente temos muitos processos ainda andando e vamos tentar fazer a nossa parte, né? É isso. E, por outro lado, nesses casos são pequenos contribuintes do Simples Nacional, eles têm, eu percebo uma dificuldade deles em produzirem a prova.
né, eles começam, dão início de prova ali, não, eu tenho uma ação judicial, às vezes ele cita qual é a ação judicial, mas ele não consegue produzir a prova, que é trazer esses documentos para o processo administrativo. E às vezes, né, Evandro, é porque, via de regra, eles não têm acesso a advogado. Então é difícil mesmo para eles fazer um processo. Eu pelo menos tento. Eu tenho uma visão até um pouco diferente, vamos dizer assim, menos formalista possível nesses casos, porque eu acho que é um pouco o nosso papel, né? Dado que o processo administrativo não tem exigência realmente. Então vamos lá, cometida diligência unânime, próximo processo, item 71, 2, SS, comércio de roupas. Evandro. SS, comércio de roupa. Trata-se de deferimento de opção do Simples Nacional em face da existência de débito também, cuja exigibilidade não está suspensa, né? A interessada é que ela alega que ela solicitou o parcelamento da Procuradoria da Fazenda dentro do prazo legal, né? O termo de indeferimento lista com impedimento a opção exatamente esse débito na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, ele apresenta um recibo desse requerimento protocolado na PGFN 29 de dezembro de 2006. Né? A turma da RJ entendeu que está ausente a comprovação da regularização tempestiva e manteve o indeferimento. Vamos ao voto, né? Então, ela alega essa regularização tempestiva de dependência fiscal em virtude da existência de requerimento de parcelamento perante a PGFN em 29 de dezembro. Né? Ele diz que a opção de parcelamento dele para ele está bloqueada, os termos da PGFN desde 2016, motivo pelo qual foi obrigado a ingressar o requerimento através de processo físico. O próprio julgador de primeira instância quedou por reconhecer que o requerimento do recorrente foi protocolado em tempo hábil, quando fez constar em seu relatório. Ou seja, confirma-se que o pedido de parcelamento foi protocolado em tempo hábil. Sua análise, devido à fase de processamento, que independe do recorrente, causaram e continuou causando prejuízo ao exercício de suas atividades. A recorrente questiona quanto à ausência de informações quanto ao seu requerimento de parcelamento do teto PGFN em 29 de dezembro de 2016. A recorrente afirma que cumpriu toda a sua obrigação no requerimento, pois entende que as demais providências eram pertinentes à PGFN. Argumento que a autoridade fiscal subverte as obrigações ao imputar ao contribuinte a culpa pela não apreciação do seu pedido de parcelamento. Né? Ela fala aqui também a questão dos fundamentos princípios constitucionais de celeridade, duração razoável do processo. Né? Vou fazer uma síntese aqui. Simplesmente ela alega que tem um processo aí, de parcelamento em 2016. E ela fala, olha, esses débitos estão suspensos por causa desse processo de parcelamento. Não deram continuidade, não deram resposta para o processo de parcelamento. O que a diligência fez? Foi feita uma diligência antes da manifestação de inconformidade no DRJ, né, foi para a Receita pediu informações para a PGFN. A PGFN falou, olha, em 2015, veja bem que a situação aqui é 2016, tá, gente? Em 2015, essa inscrição de dívida ativa teve um processo de parcelamento, em que o contribuinte pagou a primeira parcela e não pagou as outras 59. E não consta nenhum outro processo de parcelamento. Eu entendi, e aí eu entendi que na diligência, na resposta da diligência, ele se equivocou com essas datas. Eu quase que tive esse equívoco. Que eu olhei que eu estava achando que o parcelamento que ele estava falando é o parcelamento que o contribuinte pediu em 2016. Não é, o de 2015. Né? Então, assim, a minha suposição é que esse parcelamento de 2016 ele não foi aceito, até porque o débito já tinha sido parcelado e reincidível. Só que eu fico assim, na suposição, eu entendo que a unidade lá, ou a PGFN, tem que dar um retorno. O contribuinte aqui também, eu entendo que ele não está sendo totalmente leal, porque ele sabia que esse débito já tinha sido dívida ativa e já tinha um parcelamento, já tinha pedido um parcelamento dele que tinha sido reincidido, né? Então ele já tinha essa informação, né? Só que, por outro lado, eu entendo que cabe à administração pública dar uma resposta ao contribuinte sobre esse parcelamento de 2016. Não foi aceito,
você não está podendo parcelar, por qual motivo? Né? Então, eu entendo que, embora o contribuinte não seja muito leal ao prestar essas informações completas a partir desses parcelamentos, a administração também acho que foi silente. E é em cima desse silêncio da administração que ele se pega. Então, vou só fazer um resumo aqui, depois do resumo. A partir da análise de informações presentes autos, verifica que o resultado da diligência, solicitado pelo órgão julgador, não trouxe informações sobre o requerimento de parcelamento. É nisso que ele se pega, está aqui. Conforme informações das consultas de questão divulgativa, houve um parcelamento em 22 de janeiro de 2015, e o contribuinte está falando de 2016, e que foi pago somente a primeira parcela. Logo, parece-me que esse débito não poderia ser objeto de um novo parcelamento em 2016. Contudo, essa suposição necessita de uma confirmação da unidade local, e não trouxe informações sobre o requerimento de parcelamento registrado em 29 de dezembro de 2006. No caso concreto, diante das alegações da recorrente dos documentos apresentados, apresenta necessidade de diligência para verificar o resultado das providências quanto ao requerimento de parcelamento registrado em 29 de dezembro de 2006 e as condições para a opção pelo Simples Nacional. Então, para converter em diligência para que a unidade se manifeste a respeito desse pedido de parcelamento. Algum comentário? Uma dúvida? Evandro, acho que tem um histórico desse parcelamento, né? Você vê lá no extrato da PFN, esse parcelamento foi confirmado em 27 de 2015 e rescindido em 10 de 5 de 2015. Então, eu acho que tem razão você que está propondo aí a diligência, porque depois não sabe exatamente o que aconteceu, se foi por falta de pagamento e se isso aí ocasionou não possibilidade de parcelamento em 2016. Acho que é isso. Eu tenho quase certeza que é isso, mas eu entendo que é a unidade que tem que se pronunciar, não é o julgador aqui dizendo o que pode ter acontecido, né? Pode é uma coisa, né? Marco. Acompanhe, presidente. Pagano. Acompanho. Só para entender de novo, Evandro, o parcelamento, você não conseguiu entender o motivo pelo qual o parcelamento foi cancelado, é isso? Não, na verdade o de 2015 ele foi cancelado por falta de pagamento, ok? Mas a diligência não trouxe nenhuma informação de 2016, ele não foi nem cancelado, ele não foi concedido, pelo que eu pude perceber. O de 2015? De 2016, não foi concedido. Ele tinha um parcelamento, ele pediu um parcelamento em 2015 que foi reincidido por falta de pagamento, ok? Quando chega em 2016, ele faz um novo pedido de parcelamento. Desse 2016, esse parcelamento não foi nem concedido. Então, o que eu estou supondo aqui? Que foi por causa do que ele já tinha pedido um parcelamento em 2015, que ele não tinha pago. Ele não podia reparcelar esse débito. Mas isso é uma suposição que eu estou fazendo. Eu entendo que a unidade tem que se pronunciar sobre o parcelamento dele. Tá bom. Posso fazer diligência para isso. Você acompanha? Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho, relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Também com o relator. Unânime, convertido em diligência. Obrigado, Evandro. Agora o próximo processo é item 72, relatoria do conselheiro Luciano Bernardi. Luciano, já está disponibilizado o voto? Sim, presidente, já está na pasta. Kozinski. Isso, 72. Só um minutinho. Breve relato e o voto. Tá. Tá. Vamos lá. É um recurso voluntário que trata sobre exclusão do Simples Nacional a partir de 1/7/2007. Nesse caso, o motivo teria sido que o sócio consiste em administrador em outra pessoa jurídica com fins lucrativos, cuja receita bruta ultrapassa o limite previsto em lei. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que não há exercício de fato do sócio como administrador, apenas figurou na condição de sócio, que houve regularização do fato, e algo peculiar nesse processo é que as defesas do contribuinte, elas sempre tentam excluir a situação, né, ou seja, alegar que não se tratava efetivamente de uma situação proibida, e eles pedem também que seja
reinserido o contribuinte no Simples, né? Então, a DRJ foi pela improcedência, tendo em vista que as alegações não se consolidaram frente aos fatos, e o contribuinte apresentou recurso voluntário, praticamente transcreveu os argumentos da manifestação de inconformidade. Ao final, requereu a manutenção no Simples, e subsidiariamente que permaneça até 1/8, e se assim não for, 1/8 de 2013, se assim não for, que a sua permanência seja feita a partir de 1/1 de 2004, ou seja, que seja reincluído a partir de 1/1 de 2004. Eu vou partir, então, para o voto. Em relação à tempestividade, ele é tempestivo. Lá no parágrafo 10, exclusão do Simples e seus efeitos. Observar a decisão da instância de origem, a rigor, reconhece que os argumentos apresentados pelo contribuinte foram tratados de maneira adequada, não se valendo o julgado de análises genéricas, conceituando-os e ou vazios, ou qualquer outra conduta que não aquela voltada à consecução da lei. Quanto à atividade administradora do então sócio, o senhor Jaime Prezendo, na condução da empresa industrial Prezendo, se observa dos autos, folhas 63 e 68, que se encerrou somente em 1/8 de 2013, quando se retirou da sociedade. Atualmente, referida empresa denominada JH Usinagem Limitada, antiga Kozinski, tendo como sócios administradores os senhores Lídia Kozinski e Carlos Abuti, sendo também optantes pelo Simples Nacional desde 1/1 de 2018. A empresa Revestical tem como sócia administradora a senhora Regiane Bar e como sócio o senhor Jaime Prezendo, Elza Feller Bar e Regina Bar de Souza, sendo também optante pelo Simples Nacional desde 1/1 de 2009. Por sua vez, a empresa Mineração Tabiporã tem como sócio administrador o senhor Alfredo Prezendo, Isaías Bet, Luiz Hélio Prezendo e Irene da Luz, dentre outros sócios. O senhor Jaime Prezendo não é optante pelo Simples Nacional. Ao analisar o texto do inciso 5 do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123, que dispõe sobre a proibição, percebe-se que ele trata de constatação formal e não material. Isso significa que não é necessário que o sócio administrador que esteja em situação proibitiva, quanto ao Simples, exerça a administração da sociedade. A constatação de sua situação formal na qualidade de administrador, bem como atendido o requisito da receita global, bastam para a aplicação da consequência da norma. Ainda que tenha se retirado da sociedade em meados de agosto de 2013, vê-se violada a norma do Simples Nacional, quando dá opção pelo regime em meados de 2007. Assim, mesmo que os vícios outrora constatados pela autoridade fiscal tenham, em tese, sido sanados, não tem esta conduta ou condão de afastar ou mitigar a violação ao preceito legal outrora constatado. Quanto ao narrado, sobre os efeitos da exclusão, que segundo a recorrente não deve vigorar até a presente data, tem-se que os impedimentos e restrições futuros também se encontram na lei, sendo que o objeto desse processo se limita a analisar a exclusão, efetivada por meio do ADR. O mesmo se aplica ao pedido de opção no regime, que não pode ser feito ao CARF, mas sim perante a Secretaria da Receita Federal. Tendo em vista o exposto, entende-se que não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a exclusão da contribuinte do Simples Nacional de acordo com o ADR. Propósito do relator é negar o provimento. Alguém quer se manifestar do assunto? É um caso específico, ele era administrador de uma outra empresa com faturamento de 25 milhões por ano, e essa outra empresa não era do Simples também. Então, vamos lá. Posso procurar os votos? Marco. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Júnior. Acompanho. Wilson. Acompanho, relator, presidente. Paula. Com o relator. Eu também acompanho o relator, unanimidade e negado o provimento. O próximo processo é meu, eu vou fazer logo em seguida, porque eu vou anotar os resultados aqui. Marco, é o seu agora, vamos fazer o 74. Pode ser? Pode. Então, 774, Calçados Radri Limitada.
eu me lembrar. Alegações, Olá, presidente. O voto já estou desde ontem. Aqui as alegações do contribuinte, ele só evoca questões de razoabilidade, equidade para aplicar sua exclusão, que a norma deve ser aplicada de acordo com a peculiaridade de cada caso, o atraso dos pagamentos se deve a notários e avassaladores efeitos da crise econômica que assolou o setor coreiro calçadista. Houve motivos de força maior para a mesma deixar de adiar pagamentos, entre outros aspectos contextuais econômicos. Então, na realidade, é uma defesa bem genérica, né? Então eu estou aplicando aqui a súmula CARF 2, porque não tem nenhuma defesa objetiva, nem tangenciou isso, ele não faz uma defesa da exclusão dele, então, das motivações da exclusão do ato declaratório. Ele só traz questões de aplicação de princípios e contexto econômico. Então, eu estou não conhecendo o recurso por matérias de cunho posicional. Está cortando sua voz um pouco, Marcos, só para confirmar, você está não conhecendo o recurso, é isso? Exato. Tá bom. Se alguém quiser dar uma olhada lá na peça recursal, fica à vontade. O Evandro saiu aí, né? Evandro? Ok. Estou aqui. O propósito do Marco, então, é não conhecer o recurso, porque o contribuinte se limitou a trazer matérias aí que não tem nada a ver com o que está nos autos. Pagano. Eu estou querendo ver o recurso aqui, presidente. Tá, então você olha aí. Se a gente espera. Alguém mais pode olhar também. Só para confirmar, o processo da pauta é número 74? Não, peraí, deixa eu ver como que é o artigo. Exato. 74, isso mesmo. 74, exatamente. Conseguiu ver, Apolo? Está um pouco lento aqui, presidente. Eu estou esperando para abrir. Não, tudo bem. O Marco relatou bem aí que o contribuinte só tratou aspectos econômicos e problema da conjuntura, etc. Enfim. É que aspectos econômicos não é questão de constitucionalidade, né? Mas a questão é que, na realidade, eu estou aplicando também o artigo 26A, né? Do RICARF. Entendi. Presidente, eu estou sem acesso ao sistema, eu não consigo analisar o recurso. Qual é a dúvida que você tem? Você acha que, mesmo que o contribuinte está dizendo que aplicou o 26A, agora, tudo bem, o aspecto econômico, conjuntural, etc., realmente não são problemas constitucionais, mas ele tangenciou, né? Na verdade, não trouxe nada. Ele abordou princípios da razoabilidade, ele abordou alguns princípios também, que são constitucionais, e ele trouxe essa questão. Na verdade, ele foi excluído porque começou a não pagar, inadimplir os pagamentos. E a defesa dele, é umas 4, 5 folhas, eu estou até com ela aqui aberta, até para revisitar, é sempre nessa linha aí de questões, em nenhum momento ele justifica porque deixou de pagar ou contestou isso, ele justifica só por questões socioeconômicas e que a União perderia a receita excluindo ele, coisa do tipo. Então... tudo bem. Eu vou divergir, eu vou votar pelo conhecimento do recurso, presidente, porque eu não acho que tem problemas de constitucionalidade aí. O Marco pode simplesmente conhecer do recurso e negar provimento aos pedidos. Não vejo qualquer problema quanto a isso. Marco quer se manifestar? Não, eu vou manter minha posição. Tá. Evandro? Vou acompanhar o relator. Júlia? Com o relator. Wilson? Acompanho o relator.
com o relator, eu vi o recurso e de fato, ele fale sobre ele. O débito. Fale sobre ele até para o Pagano não conseguir ter acesso. Comente aí rapidamente para o Pagano ficar mais tranquilo. Não, presidente, eu estou tranquilo porque eu já tive voto que eu fiz aqui, que eu falei, 3 alegações, as 3 contrariam o súmula, e vocês conheceram do recurso. Então, a partir daquele momento, eu inverti meu ponto de vista, achei que a maior parte das coisas tem que ser conhecidas mesmo. Entendi. É aquele voto meu que vocês converteram, porque eu tinha votado para não conhecer, e depois ainda apresentei o julgamento em relação ao mérito, né? Mas vocês me convenceram que a gente deve procurar conhecer, mesmo contrariando 3 súmulas naquela época. Então, aí, a partir desse momento, como esse voto, ele não diverge em relação a pedido da manifestação de conformidade, ele mantém a mesma coisa. O recurso não diverge de súmula. Eu não vejo por que não conhecer. Eu acho que tem que conhecer e negar provimento. Ok. Paula, você lembra o que você achou? De fato... Desculpa. O recurso, o contribuinte reconhece o débito, mas ele alega que, por causa do princípio da equidade, como justiça no caso concreto, o artigo 108.4 do CTN deveria ser aplicado. Então, ele busca nos princípios da razoabilidade, equidade, justiça, o afastamento da exclusão dele do simples. Eu entendo que sim, há aqui um caráter de constitucionalidade quando ele busca no dever de equidade que o Código Tributário Nacional deveria atender. Esse princípio ele está encontrado na Constituição e, portanto, aplica-se sim a súmula número 2 do CARF. Mas esse é o meu entendimento. Eu queria só esclarecer Só um minutinho, Júnior, você acompanha o relator, então, né? Com o relator. Tá, Júnior, pode falar. É só para esclarecer até uma posição do Pagano, eu, inclusive, sou favorável à questão de ter um conhecimento amplo, especialmente quando a gente está tratando desse tipo de contribuinte. O que eu acho é que existem súmulas que não tocam a questão processual do conhecimento, da competência. Então, por exemplo, a súmula que fala XPTO, súmula CARF que fala da matéria, que fala que a decadência se aplica, ou que o fato gerador é tal, ou Y, Z. E tem súmulas, como é o caso da súmula 2, que trata especificamente de uma questão de competência, que nós não temos, que é a questão constitucional. Só explicando. Então, eu sou favorável ao conhecimento da maneira mais ampla possível, mas, nesse caso, como a gente está tratando de matéria constitucional, inclusive por coerência, em todos os recursos em que eu trato da súmula 2, eu conheço parcialmente, especificamente por causa da súmula 2. Era só esse esclarecimento. Lúcia. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Bem, acompanho o relator. E, então, por maioria de votos, vencido o conselheiro Pagano, não conhecendo o recurso, eu escrevi aqui, eu estava terminando de escrever, né? Deixa eu ver. Não conhecendo o recurso voluntário, por se resumir a peça recursal a argumentar acerca de princípios constitucionais, tema vedado de apreciação aos conselheiros do CARF, por força da súmula 2 do artigo, qual é o artigo, Marco? 26A? 26A. 26A. Do PAF. Ok? Então, tá aqui. Intervalinho de 5 minutos. Amanda, intervalo de 5 minutos, por favor.